pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Instituto Roca. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Daqui a pouquinho a gente começa, é só esperar um pouquinho mais de gente para participar. Bom, vamos começando. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Instituto Roca. Para quem não assistiu às lives anteriores, a gente está fazendo essa série de lives para promover alguns projetos e alguns assuntos que nós vamos tratar no Instituto Roca. E para quem não conhece o Instituto Roca, o Instituto Roberto Luiz Kaiser Roca é um instituto que promove, tem como propósito desenvolver projetos e programas que promovam a sustentabilidade social, cultural e ambiental, sempre buscando a transformação social nos projetos que a gente realiza. Esse projeto das lives, ele está sendo realizado com o apoio do Grupo Sene. Então, nossos agradecimentos ao Grupo Sene e à dona Sueli Kaiser, que é a nossa presidente no Instituto Roca. E cumprindo o nosso compromisso de lutar contra e lutar pela erradicação da violência contra a mulher e buscar o fim da violência contra a mulher, a gente vai falar hoje sobre a Lei Maria da Penha, que esse ano completa 40. Desculpa, gente. Que esse ano completa 14 anos, sexta-feira agora, no dia 7 de agosto. A lei, ela é um marco super importante na proteção das mulheres e das vítimas de violência doméstica. E hoje, para conversar com a gente, quem vai conversar com a gente é a Bruna Silva, que é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Gênero e Direito pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e assessora jurídica do Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro. Então, ela conhece bastante sobre esse caso. Antes da gente começar e eu convidar a Bruna para entrar, eu quero fazer os nossos agradecimentos à equipe da Agência Pericoco, que sempre nos dá o apoio para colocar a live no ar. E a equipe do Grupo Sene, a equipe de comunicação que vem nos ajudando a divulgar e a promover e elaborar as lives aqui no Instituto Roca. Esses trabalhos estão sendo todos voluntários, então o meu agradecimento e o agradecimento da nossa diretoria aos nossos voluntários. Eu vou chamar a Bruna para participar, porque a gente tem bastante coisa para falar e só um minuto. Aqui, aí. A Bruna também ministra um curso, então a gente vai conseguir, ela vai fazer um breve resumo desse curso que ela dá. Olá, Bruna, bem-vinda! Oi, tudo bem? Tudo bem, Obrigada. você? Obrigada. Eu quero agradecer Tudo bem. muito você por ter topado participar. Você me escuta bem? Tá tudo certo? Escuto, dá para me ouvir direitinho? Dá sim. Bom, Bruna, a gente sabe que, como eu comentei, dia 7 é o aniversário da Lei Maria da Penha, ela foi promulgada em 2004, certo? 2006. 2006, desculpa. E a gente sabe também que o cenário no Brasil, ele é difícil, para não falar outra coisa, assim. A gente sabe também que com a pandemia a gente teve um aumento de pelo menos 45% dos registros de chamadas no 190 relacionados à violência doméstica, pelo relatório que a Think Olga soltou durante a pandemia. E a gente também sabe que 67,43%, segundo esse relatório, das denúncias feitas em 2018 no 180 eram relacionadas à violência doméstica.
Primeiro, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e a gente entrar no assunto, que eu vou mais ouvir do que falar qualquer coisa, porque acho que você vai poder passar muita coisa interessante pra gente. Ai, obrigada primeiro pela oportunidade. É, eu espero conseguir passar bastante coisa. Assim, a Lei Maria da Penha tem muito assunto, a gente até estava conversando, né, sobre isso. Muita coisa para falar, principalmente porque as pessoas não entendem por que a violência contra a mulher precisa dessa proteção especial, dessa proteção legislativa especial. Porque ocorre violência baseada na condição dela de ser mulher, que é a violência de gênero, né? E essa violência decorre do simples fato dela ser mulher e do fato da nossa sociedade estar estruturada de certa forma que coloca mulheres e homens em posições diferentes e Uhum. dá esse controle aos homens sobre os corpos e as vidas das mulheres, como se elas fossem propriedades deles. O que é um pensamento que veio muito através da nossa colonização, né? É um pensamento ocidental, europeu, Uhum. mas que estrutura a sociedade brasileira e estrutura diversas outras sociedades ocidentais. Sim. A história da Lei Maria da Penha, especificamente, eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa começar contando quem é essa mulher, né? Quem foi a Maria da Penha? Quem é ainda a Maria da Penha? Ela é uma farmacêutica, é uma mulher estudada, com mestrado, e eu acho isso importante para ressaltar que violência contra a mulher pode acontecer com qualquer mulher. Acontece com mulheres nas periferias, é muito comum, mas acontece com mulheres que têm um nível de conhecimento acadêmico maior, que tem até condições melhores de se emancipar daquele homem, mas se vincula de forma emocional, de forma afetiva, de N outras formas. E nisso a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de violência depois, que a lei dispõe, né? A lei Uhum. é muito elucidativa, inclusive eu recomendo que as pessoas leiam a Lei Maria da Penha. Ah, minha prima tá aí. Boa noite, prima. Para quem quer conhecer um pouquinho a Lei Maria da Penha, vou fazer um merchan agora. A gente tem uma cartilha, o Grupo CN desenvolveu essa cartilha nos últimos anos, em várias edições, e agora a gente está disponibilizando essa cartilha online. A gente vai disponibilizar o link para vocês depois, vocês podem baixar. É um resumo da lei. E também de dizer que assim, o Instituto Maria da Penha tem o site com todas as informações da lei e todos os projetos que o Instituto realiza. Então, é muito interessante para quem quer conhecer e é preciso conhecer e entender um pouquinho da lei, até por isso que a gente está conversando sobre isso hoje. É só entrar na nossa publicação, depois vai ter o link para baixar a cartilha e o link para o Instituto Maria da Penha, para vocês conhecerem um pouquinho. E, Bruna, a gente, como que se, assim, você falou que ia explicar um pouquinho do porquê que a gente precisa dessa legislação específica. Mas qual é a história da lei? Eu queria que você contasse um pouquinho da história da Maria da Penha, porque é uma história de batalha, de luta, de superação, e que a gente gostaria que não acontecesse com mais nenhuma mulher na face da Terra, basicamente isso. Sim. A história da Lei Maria da Penha é que ela é essa mulher que saiu desse lugar. Assim, ela é uma mulher estudada e tudo, e que conheceu o marido, inclusive, durante esses estudos de mestrado. Casaram, aparentemente ele era um cara legal. A maioria dessas histórias começa assim, né? Dessas histórias de violência. Ele era um cara Uhum. legal e de repente ele mudou. E ela entrou no que se conhece por ciclo da violência. Como é que se dá o ciclo da violência? Ele tem três fases. Ele tem a fase em que
eles começam a trocar farpas, ele começa a ser um pouco mais agressivo, começa a falar ou fazer coisas, diversos tipos de violência, violência psicológica, violência patrimonial, às vezes ele toma conta das coisas dela, né, dos bens, é, e a relação vai tensionando de certa forma que em determinado momento aquilo explode, aquela tensão explode, que é o pico do ciclo e é geralmente quando ela denuncia, porque geralmente é quando ela é agredida, de fato, assim, Fisicamente, né? fisicamente, né? Geralmente é quando a mulher vai à delegacia porque sofreu uma agressão física. Até por ser muito difícil dela trazer evidências de ter sofrido outros tipos de violência, às vezes a mulher fica, né, sem saber como lidar direito. Mas a Lei Maria Uhum. da Penha atende a todos esses tipos de violência. Violência psicológica, uma simples ameaça te dá o direito de ir à delegacia denunciar, entende? Isso é Isso que. importante dizer, né? Porque muita gente acha que a lei ela só atende a pessoa que sofreu a violência física e não é verdade. A gente sabe que a lei ela dá assistência para a pessoa que sofreu violência psicológica, patrimonial e também a violência física, né? Sim. É, e conforme chega nesse ápice da violência, geralmente é um momento que o homem vai dizer que foi um momento específico, isolado, eu não sou essa pessoa, eu não vou fazer mais isso, vamos ficar bem, não vamos jogar um relacionamento fora, às vezes um relacionamento de anos, por conta de um momento, entende? E eles voltam para a lua de mel, né? Que é a fase em que eles se entendem. E depois volta a tensionar de novo. Entende como é cíclico isso? Depois da lua de mel, eles voltam a trocar farpas e a se agredir, e ele volta a ter comportamentos extremamente agressivos e violentos, sempre nessa relação de posse, né? De Uhum. superioridade. Que é ele que manda e ele que diz e faz e acontece até acontecer uma desgraça. E a Maria da Penha se viu nesse ciclo, de ouvir desaforos, de sofrer violência psicológica, de tudo que é tipo, e sofreu duas tentativas de feminicídio. A primeira foi a que deixou ela paraplégica, né? Foi um tiro que ela levou nas costas do marido. Inclusive, ela não sabia que tinha sido ele inventou que eles tinham sido assaltados, ele contou uma história maluca. De- Depois que ela foi descobrindo, juntando, ligando as peças e descobriu que foi ele que atirou nela. É, E tempos depois, ele tentou eletrocutá-la no banho, quando ela já estava paraplégica. Foram duas tentativas de feminicídio. E quando ela elaborou isso, porque às vezes a gente não entende a dificuldade da mulher de sair do ciclo de violência, mas há um vínculo afetivo, há um vínculo financeiro, às vezes há filhos envolvidos, Uhum. então o esquema é muito mais complexo do que simplesmente ela pegar a bolsinha dela e ir embora e E no largar tudo. fundo, a mulher ela quer acreditar que aquilo não vai acontecer de novo, porque ela tem esse laço de carinho pela aquele agressor de certa forma, porque não começa pela agressão, começa pelo bom relacionamento que vai ficando tóxico, que vai ficando difícil, que as agressões vão se tornando mais e mais frequentes e intensas e aquilo explode na agressão física, mas é importante dizer que a agressão ela vem de antes daquele relacionamento, daquela pessoa que acaba às vezes cortando as asas da outra, botando a outra para baixo, não deixando a mulher fazer alguma coisa, pegando o celular da mulher para ver para quem que ela tá ligando, para quem que ela tá, com quem que ela tá falando, seguir a mulher para ver onde que ela vai. Então, assim, Sim. são detalhes que às vezes são confundidos muitas vezes com ciúme e com proteção e com São normalizadas essas relações, porque nos exatamente. foi dito que isso era normal, que o homem é possessivo sim, é normal,
que nós estamos nesse lugar de atender aos desejos do homem. Então, É a isso tudo sensação, é. é a posse, né? Tipo, é a minha mulher, então eu vou poder fazer o que eu quero com ela. E não é assim. E ela vai fazer o que eu quiser na hora que eu quero, enfim. Coisas simples podem gerar agressões físicas, né? Não fez a minha janta hoje, ou enfim. É, a gente sabe que tem várias histórias que são motivos banais, que às vezes não tem motivo nenhum, que você fala, meu Deus, por quê? Mas para aquele homem era o motivo para realmente bater naquela mulher. E E. pode falar, Não, Bruna. pode falar. Não, Não, pode ir. o que que acontece? Quando ela conseguiu, quando a Maria da Penha conseguiu elaborar isso, conseguiu, com o apoio da família, que é essencial nesse momento, com o apoio dos amigos, não é todo mundo que tem isso também, essa é uma outra dificuldade de você sair daquele ciclo, você sai daquela casa e vai para onde, né? Ela conseguiu Uhum, elaborar aquilo e resolveu processá-lo, né? Assim, uhum, ajuizar, denunciar, na verdade, que o Ministério Público, quando a ação é criminal, é o Ministério Público que é o autor da exato. ação, ele que dá andamento. Só que passaram-se anos e mais anos e mais anos, e depois de 15 anos, ela já tinha escrito um livro sobre o assunto, que é o Sobrevivi, Posso Contar. É, ela conseguiu, com alguns órgãos internacionais, a CLADEM e o CEDIL, se eu não me engano, são órgãos internacionais pelos direitos das mulheres mesmo. Ela Uhum, conseguiu se organizar com esses grupos para denunciar o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso ganhou proporções internacionais e foi por isso que o Brasil começou a tomar providências a respeito. Dali dela ir para a corte e o processo terminar foram mais 4 anos, inclusive. sim. Não foi tão rápido assim, né? Mas disso ela conseguiu uma resposta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que deu umas diretrizes para o país, de que tinha que, tanto no andamento dela específico, de que tinha o processo dela tinha que ser mais célere do que estava sendo, quanto em tomar atitudes quanto aos casos de violência doméstica em geral. E Uhum. isso foi o que inspirou a criação da lei, né? Isso e os outros tratados de direito internacional que o Brasil já é signatário para erradicar e prevenir violência contra as mulheres, que é a CIDO, a Convenção de Belém do Pará, Belém do Pará aqui no Brasil. A gente fez um tratado internacional com vários países aqui no Brasil falando sobre mulher e, enfim, Porém, em 1994, não tem tanto tempo assim. Baseado em toda essa legislação internacional e nesse caso específico da Maria da Penha, algumas ONGs feministas fizeram um consórcio, se reuniram. Isso não foi um despertar governamental, assim, institucional. Foram ONGs feministas que se reuniram e elaboraram esse projeto de lei e foram lá bater no legislativo, entendeu? No Congresso. uhum, E pedir para que isso entrasse em pauta. E assim que surgiu a Lei Maria da Penha. entendi. Ainda é motivo de muita divergência. Tiveram ações diversas para decretar a inconstitucionalidade da lei, porque trata mulheres e homens de modo diferente. Enfim, coisas que só foram resolvidas agora em 2012 e de forma definitiva. Mas quando a gente pensa em todo o histórico de leis no Brasil, o ano que a mulher pôde votar, o ano que a mulher deixou de ser propriedade do pai e do marido, quando a gente vai vendo isso, a gente percebe que a gente está bem atrasado na questão de equidade de gênero e na questão de
entender que a mulher não é uma propriedade, que ela não deve sofrer nenhum tipo de violência. Esse é o ponto, né? Exatamente. Aí, entendendo a forma como essa lei foi elaborada, esse processo sofrido e longo e precário, eu acho que a gente precisa parabenizar a iniciativa e precisa louvar essa lei, porque a lei é muito boa. Ela Uhum. foi, talvez por ter sido criada por um consórcio de ONGs feministas, ela foi pensada de uma forma mais direcional, o que não acontece com muitas outras leis, entende? Uhum. Aí eu queria falar um pouquinho dos tipos de violência, né? Isso. O, o artigo 7º coloca os tipos de violência que são abrangidos pela lei. Violência física, qualquer conduta que ofenda a sua integridade. Violência psicológica, ele dá uma definição bem grande de violência psicológica. Qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique o seu pleno desenvolvimento, constrangimento, humilhação, manipulação, enfim. Violência sexual, qualquer conduta que constranja presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar método contraceptivo ou force ao matrimônio. Entende? A lei é bem É por isso que é abrangente. importante as mulheres estudarem a lei, entenderem quais são os direitos que elas têm, porque nenhum homem pode impedir você de tomar o seu anticoncepcional, fazer o seu método contraceptivo. Então, E são formas de controle até bem comuns, né? Exercidas sim, pelos homens. É, violência patrimonial, que é entendida como retenção, subtração, destruição parcial de seus objetos, seus bens, enfim. E violência moral, calúnia, difamação, injúria, etc. São esses os tipos de violência que a lei coloca e a lei é assim bem abrangente. uhum, E ela visa tanto proteger as mulheres desse tipo de violência, quanto punir os agressores. Só que eu acredito que quando a gente aplica essa lei no judiciário, e aí é uma crítica ao sistema de justiça como um todo, não um órgão específico, a gente se volta muito mais para a questão de punir o agressor do que para a questão de proteger a vítima. Os profissionais uhum, são pouco preparados para entender e acolher as questões da vítima, entende? uhum, sim, Tanto dentro dos juízes, os promotores, defensores, advogados, ainda não existe tanta gente assim com essa formação, com esse entendimento. O entendimento sobre gênero precisa ser mais difundido e mais estudado, sabe? Nesse exato. sentido. É importante Porque que. Pode terminar de falar, por favor, Não, Bruna. porque você acaba revitimizando a pessoa, entende? Ela passa por uma violência, ela chega, bate na porta do sistema de justiça e passa por uma violência institucional porque o sistema de justiça não compreende o que ela passou. Isso. É o que é importante o acolhimento e a empatia com essa vítima, né? Porque muitas vezes o papel se inverte, né? A vítima é colocada em tantas situações desconfortáveis para ela que ela acaba se sentindo, como você disse, é uma vítima duas vezes, né? E aqui em São José do Rio Preto, que o nosso instituto, a nossa sede é em São José do Rio Preto, é importante dizer que a gente tem uma estrutura super bacana de atendimento às vítimas, tanto a atendimento pronto da Polícia Militar, do 90, quanto o atendimento do Centro de Referência e Atendimento da Mulher, o CRAM, aqui em Rio Preto, que a gente já recebeu a Cleia na nossa última live Sim. sobre violência doméstica. Eles dão essa assistência para essas mulheres. E é importante também falar que a gente tem o anexo da violência
no Ministério Público. Então, a vítima é assistida, assim como o agressor. Então, ela também passa por um processo de atendimento psicológico, de acompanhamento, de reinserção no mercado de trabalho, porque muitas vezes essa mulher perdeu o emprego ou deixou de trabalhar muitos anos por não ter condições emocionais e físicas de realmente ir para um trabalho. Inclusive, o Grupo Sênior, ele é parceiro desse projeto do anexo da violência, então a gente recebe currículos de mulheres que foram vítimas de violência para participar dos nossos processos seletivos. No Instituto Roca também a gente também recebe para alguns projetos que a gente vai realizar. Então, eu concordo com o que você disse, Bruna, que a gente precisa dar essa assistência à vítima, essa reinserção e voltar ao normal da vida dela, né? Não, exatamente. E isso que você falou de atendimento psicológico, de assistência social, de inserção no mercado de trabalho, isso é tudo diretriz da lei, inclusive. O mundo ideal é que haja uma rede de atendimento e de enfrentamento à violência. Essa rede de atendimento para a vítima precisa estar equipada com todos esses atendimentos ao mesmo tempo, porque as vítimas de violência não são todas iguais, não são um padrão. Não necessariamente a vítima de violência precisa que aquele agressor seja preso, ou, sabe? Ela Uhum, precisa que a violência pare, ela precisa elaborar de uma forma que ela consiga sair daquele ciclo. Isso é mais uhum. importante para a maioria das vítimas do que o processo criminal, Ela entende? precisa entender como quebrar o ciclo, né, de certa Sim, forma. É por isso sim. que o atendimento psicológico é tão importante, né? E a gente precisa dar essas ferramentas para ela, porque é ela que elabora no tempo dela e se desvincula daquilo, daquela violência. E eu acho que é nosso papel como sociedade civil pedir e exigir aos órgãos públicos que consigam dar essa assistência para as mulheres, porque isso é o nosso direito constituído em lei, certo? Certo. Inclusive, a Lei Maria da Penha ela é muito abrangente e ela é híbrida, por assim dizer. Como eu falei, a gente trata a Lei Maria da Penha como uma lei de direito criminal. Ela não é uma lei de direito criminal, ela é uma lei que trata de violência de gênero, trata de violência contra as mulheres. E as suas consequências, que não necessariamente estão todas na esfera criminal. É, Ela trata, por exemplo, quando vai falar de medida protetiva para a mulher, de guarda, de divórcio. Isso não tem nada a ver com crime, né? Com esfera criminal. Uhum. Mas você tem como pedir afastamento do lar, tem como o juiz decidir, inclusive. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Tem como o juiz falar sobre divórcio. Eu não vou achar o artigo agora, mas tem como a gente falar sobre divórcio e dissolução de união estável. O mesmo juiz da violência doméstica, da vara específica, entende? Porque o Uhum. ideal pela lei é que você crie juizados especializados em violência doméstica e o mesmo juiz trate de todas as matérias correlatas. Não só do crime que o agressor cometeu, entende? Uhum. Que isso, tudo que está relacionado com a violência, seja resolvido ali. Entendi. E aí, dentre das medidas possíveis, tem inúmeras, né? Suspensão Uhum. de posse ou restrição de posse de armas, afastamento do lar, prestação de alimentos para a mulher, que também não tem nada a ver com a esfera criminal. Uma que foi incluída recentemente, se eu não me engano, foi ano passado ou esse ano, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e nisso entra o instituto também, do que você estava falando, né? A questão do anexo da violência no Ministério. E assim, eles têm um trabalho super bacana de
com os agressores. Então, um trabalho psicológico também com os agressores. Eu acho que tem um trabalho igual acontecendo em diversas cidades, onde as pessoas falam com os agressores e fazem com que eles entendam ou apresentam para eles o papel da mulher na sociedade, que não é um papel de posse, e faz eles entenderem que aquela agressão foi errada, porque muitas vezes na cabeça deles eles não estão fazendo nada errado, porque eles cresceram numa sociedade e numa família, às vezes ele viu isso acontecendo dentro da casa dele, que é banalizado, que é comum. E quando ele faz isso, ele tem que entender que aquilo não é normal. Então, existe esse trabalho. Aqui em Rio Preto, inclusive, o anexo da violência faz isso, da violência doméstica faz esse trabalho junto com os homens agressores. A gente também tem a Patrulha Lei Maria da Penha, com a Guarda Municipal, que dá assistência para as mulheres que têm medida protetiva, para ver se essa medida protetiva está sendo cumprida. Porque isso é importante também, não adianta você só dar a medida protetiva e não garantir que aquele homem não vai chegar perto daquela mulher e agredi-la novamente. Porque a gente sabe que pode acontecer e aí pode gerar o feminicídio, né? Exatamente. E aqui, falando de medida protetiva, quero ressaltar, o procedimento é muito simples. A mulher que se sentiu ameaçada ou que foi agredida ou que sofreu qualquer outro tipo de violência, ela vai à delegacia, de preferência, se tiver uma delegacia especializada na região, uma delegacia da mulher, é mais fácil de você encontrar um profissional que saiba te atender nessas delegacias, mas pode ser em qualquer delegacia. Vai fazer o registro de ocorrência e, se for necessário, ela pode pedir uma medida protetiva já de plano, mesmo sem haver um processo criminal de fundo, entende? Ela pode falar com o delegado, o delegado já manda essas razões dela para o juiz e o juiz vê se defere ou não. É um procedimento razoavelmente rápido, né? É 48 Uhum. horas para o delegado enviar para o juiz e 48 horas para o juiz devolver, no máximo. Geralmente é mais rápido do que isso, né? Porque eles têm noção da gravidade da situação. Legal. Então, E é importante a gente falar isso, porque eu, por exemplo, não sabia que poderia ser tão rápido assim. Então é legal a gente informar as pessoas. E eu acho que esse é um dos serviços que o Instituto Roca tem, é de informar, educar, conscientizar e trabalhar para a erradicação da violência contra a mulher, para a violência de gênero. E sempre tendo em vista que a nossa prioridade é que nenhum tipo de violência deve acontecer com nenhuma mulher. Essa é a nossa essa é a nossa meta. sim. E eu acredito, como você falou, que o trabalho com o agressor é muito importante para ele elaborar essa coisa do que ele fez de errado mesmo, porque realmente muitos não sabem Uhum. do que é a violência de gênero e no que isso afeta a vida da mulher. É, tô passando na cabeça os tópicos, mas eu tenho algumas coisas anotadas aqui. Mas Legal. era basicamente isso sobre medidas protetivas. Assim, as medidas protetivas estão no artigo 22, 23 e 24. Tem inúmeras coisas que você pode pedir, ou às vezes que o juiz dá de plano quando ele percebe que a situação é complicada. Uhum. E eu queria falar um pouquinho sobre o artigo que pouca gente comenta, mas que tem muito a ver com a iniciativa do Instituto, que Uhum. é políticas públicas, né? Uhum. Políticas públicas que visam coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 8º coloca alguns incisos. É muito difícil a aplicação no país e assim, se iniciou sendo complicado, porque as pessoas já têm na cabeça que a violência doméstica não é uma coisa tão grave assim, né? Na lista de prioridades institucionais, de coisas que você vai implementar
no seu órgão não é tão prioritário. E pro descambar da política que veio agora, a tendência é esse artigo ser esquecido, né? Mas eu não quero que seja esquecido, por isso que eu gosto de falar dele. Exato. Aí ele tem alguns incisos. O primeiro é integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, com as áreas de segurança, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Que a gente estava conversando aqui. Uhum. A existência dessa rede, né? Exato. Promoção de estudos, pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero, raça, etnia, o que também tem sido complicado de incentivar, né? Estudo, pesquisa, educação, sem, sem, sem você colocar pessoas dedicadas, eu acredito, à pesquisa exclusivamente, é muito difícil os estudos conseguirem sair com a qualidade, né? Sim, sim, sem Então, dúvida. esses É isso. cortes de bolsa, enfim. A gente sabe que essas estatísticas e esses estudos, eles são importantes para a gente ter um cenário do que está acontecendo e ver a realidade. Porque não é porque a gente não vê na nossa rede de amigos, na nossa rede. E às vezes até existe e a gente não vê. E não é porque a gente não vê diretamente que não existe. Então, assim, a violência doméstica ela é uma realidade, ela acontece dentro dos lares brasileiros, mesmo que a gente não perceba que ela acontece. E aí entra uma outra questão que a gente até fala que na última passeata que teve das mulheres do Brasil aqui em Rio Preto, a gente falou muito disso. Entre briga de marido e mulher se bota a colher, sim. Então a gente tem sim que intervir, a gente tem que garantir a proteção dessa mulher, a gente tem que garantir que ela saia dessa briga ou dessa relação, desse atrito segura, que a gente consiga ou indicar o caminho para ela fazer a denúncia e para que ela não viva nessa situação de medo e de receio que muitas mulheres no Brasil hoje vivem. E a gente sabe que, assim, todos os dados que a gente tem hoje é uma parte do que realmente acontece, porque muitas mulheres não denunciam a violência que elas sofrem. Exatamente, é muito subnotificado. Assim, Subnotificado, exatamente. com o advento da lei, começaram a se fazer essas pesquisas, esses estudos, etc. E a gente partiu de dado nenhum para algum Uhum. dado, mas não quer dizer que esse dado Que é a seja realidade preciso. completa, né? Pois é. Não, e é exatamente isso. É importante para a gente sistematizar esses dados e para entender a nossa realidade. Exatamente. Eu queria, a gente está encaminhando para o encerramento, Brunê. Eu queria que se você tivesse mais algum assunto que a gente pudesse conversar, senão eu ia falar um pouquinho dos canais de denúncia aqui, nacionais e dos regionais aqui da nossa região. Não, vou fechar então rapidinho, Vai só lá. falando que a- as políticas públicas do artigo 8º estão muito focadas em uma coisa que eu acredito muito, que é a educação. Em políticas de educação nas escolas, em campanhas midiáticas, enfim, em capacitação dos profissionais, e tudo isso se relaciona com a educação. Eu queria fechar Isso com aí, essa você falou mensagem. tudo. Você fechou super bem, porque a gente acredita muito que assim, a educação é a forma que a gente tem de realmente ter a transformação social. A gente trabalha com a transformação social, então a nossa parte de conscientizar e de informar as pessoas e de educar também se envolve nisso. A gente quer fazer projetos dentro das escolas falando sobre violência doméstica de uma forma que eles consigam entender e consigam identificar que não precisa ser da forma que às vezes eles vêm dentro de casa, que às vezes a gente cresce ouvindo.
Então, você fechou de uma maneira perfeita, porque realmente a educação, ela é a ferramenta mais importante para a gente conseguir atingir o nosso objetivo de erradicar a violência doméstica. Eu queria então, gente, falar um pouquinho sobre os canais de denúncia. É sempre importante dizer que, assim, o primeiro canal de denúncia, se você estiver vendo uma briga, se você estiver sofrendo uma agressão ou qualquer coisa do tipo, é para ligar no 190 para conseguir acionar a polícia. Se você sabe de algum caso de violência, se você sabe que sua vizinha está sofrendo, que sua amiga está sofrendo, você pode fazer a denúncia através do 180 ou através do Centro Regional de Atendimento da Mulher regional de cada cidade. Aqui em Rio Preto, a gente tem o Centro de Referência em Atendimento da Mulher, o CRAM, que é atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, na Rua Bernardino de Campos. Depois a gente vai postar os telefones. Você pode entrar em contato também. Agora, na época de pandemia, eles estão recebendo os atendimentos e as denúncias pelo WhatsApp. Então, se uma mulher às vezes não consegue pegar o telefone para ligar e etc., consegue fazer essa denúncia por WhatsApp. E a gente sempre, é importante dizer da campanha do X Vermelho que está acontecendo nas farmácias de todo o Brasil. Se uma mulher estiver sofrendo violência dentro de casa, ela pode ir para essa farmácia, pega um batom que está no mostruário, pega uma caneta, qualquer coisa, faz um X vermelho na mão, mostra para o atendente da farmácia, para o farmacêutico, e ele vai pegar seus dados para conseguir ligar para a polícia de uma forma muito discreta, sem chamar muita atenção se o agressor estiver junto, para poder dar assistência para essas mulheres. Na outra live a gente comentou disso e eu vou voltar a comentar que, assim, é importante que qualquer mulher que esteja assistindo a gente ou que vá assistir no futuro esteja sofrendo qualquer tipo de violência, é importante entender que você não está sozinha, que você tem uma rede de apoio que vai te acolher e que vai conseguir te dar uma assistência. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à lei, qualquer dúvida com relação ao processo, vocês podem mandar aqui nas redes sociais, nos e-mails do Instituto Roca, que a gente vai direcionar para os órgãos responsáveis atenderem essas dúvidas e sanarem. E é isso. Nossa meta é erradicar a violência contra a mulher. E é basicamente isso. Bruna, eu vou passar para você fazer seu encerramento e se despedir. Muito obrigada, eu acho que foi super bacana a nossa conversa, foi muito esclarecedora. A palavra é sua. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu gosto muito de tentar trazer um assunto assim que tem cara de ser muito jurídico, né? Falar de lei, mas que é do dia a dia, que a gente precisa saber, e a gente precisa trazer essas leis pro nosso dia a dia, sabe? Para entender, para elaborar e para se emancipar desse tipo de violência que acontece e às vezes a gente nem entende. Então, agradeço muito, muito obrigada. E estamos juntos para próximas Isso aí. parcerias por aí. Já estamos conversando sobre próximas parcerias. Bruna, muito obrigada de verdade você ter tirado seu tempo para conversar com a gente. Eu acho que vai ficar de tarefa para todo mundo que está assistindo e para todo mundo que vai assistir estudar a lei, ler sobre, entender quais são os direitos que a lei garante para essas mulheres. E aí a gente vai fazer de tudo para conseguir levar essas informações para vocês também. Eu quero agradecer a você, Bruna, primeiramente, a todo mundo que assistiu. Semana que vem a gente volta nas nossas lives de transformação social. E muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Bruna. Muito obrigada mesmo. Beijo, obrigada. E até mais, gente. Até mais.